Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que causa muita confusão na vida de homens e também de mulheres: como diferenciar a ansiedade de uma desregulação hormonal. É muito comum que sintomas como irritação, insônia, alterações de humor, palpitações ou um cansaço sejam confundidos com ansiedade. Mas, em muitos casos, esses sinais podem estar relacionados a questões hormonais, como alterações no ciclo menstrual ou na produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. Entender essa diferença é fundamental para que o tratamento seja mais eficaz e, principalmente, para que as pessoas não carreguem pesos emocionais, que, na verdade, têm raízes biológicas. Mas hoje, para falar sobre isso, nós recebemos uma especialista no assunto, que vai nos ajudar a compreender melhor essa relação entre a ansiedade e a desregulação hormonal. Juliana, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Muito obrigada. E estou muito feliz por estar aqui hoje e espero contribuir. Com certeza. E você é endocrinologista, né? Conta pra gente a sua trajetória e o que realmente faz o endocrinologista. Então, eu me formei em 2008, em endocrinologia em 2013, foram 4 anos de residência médica, 2 anos de clínica, 2 anos de endócrino, e o desejo de estudar mais a especialidade foi de olhar o indivíduo como um todo, uma vez que as glândulas endócrinas, elas estão disseminadas no nosso corpo em diversos órgãos, né, em diversas localidades, e a secreção desses hormônios, ao caírem na corrente sanguínea, elas vão exercer efeito à distância, por exemplo, gerando um sistema de comunicação entre um órgão e outro. E é isso. A gente estava até conversando, né, falando sobre alguns pacientes que chegam para mim e às vezes eu peço para fazer um check-up mesmo com o clínico geral, check-up normal, para ver questões de vitaminas e tudo mais, que muitas vezes a baixa dessas vitaminas pode caracterizar uma depressão, mas na verdade não é uma depressão, é uma vitamina baixa que quando a gente faz a reposição, a pessoa melhora milagrosamente e vê que não tem uma depressão. E aí tem a relação também entre a ansiedade e os hormônios. Muitas vezes alguém pode achar que está sofrendo com ansiedade, mas na verdade está com uma desregulação hormonal. Sim. Então, isso é, até na prática médica, difícil, muitas vezes, de você separar se você não fizer uma boa anamnese, né? Entender quando é que sintomas começaram, se tem histórico na família de ansiedade, se está acontecendo alguma coisa diferente na vida dessa pessoa, né? Se ela já sentiu isso antes, quando é que os sintomas são desencadeados, se isso vem de uma forma mais lenta, progressiva, mas, ao mesmo tempo, de caráter mais crescente, que a gente chama, ou se isso está sempre do mesmo jeito, né? Se a mãe é parecida, se alguém que ele convive também tem sintomas parecidos. Então, se a gente perde a oportunidade de fazer uma boa entrevista médica, um bom exame clínico, os exames complementares, a gente deixa passar uma causa hormonal que estava se manifestando como simulando uma ansiedade, ou então é um quadro somente de ansiedade levando a um desequilíbrio hormonal. Sim. Que é mais comum, É o mais comum. Hoje é mais comum, pelo nosso estilo de vida, a gente ter desequilíbrios hormonais do que os desequilíbrios hormonais, de fato, levarem à ansiedade. Mas isso é muito necessário ser estudado, porque senão o tratamento é bem diferente de um para outro. Então, né? aquela consulta rápida com o endocrinologista, não nem existe, pensar. nem pensar. É aquela consulta demorada de sentar, de conversar, de contar história, de não sei o quê. Exato. Acima de tudo, o médico tem que ouvir. Sim. Ele tem que ouvir, ele tem que tocar no paciente. E aí, sim, porque como a endocrinologia trabalha também com, né, a questão das dosagens hormonais, se por acaso a gente pede errado ou a gente pede de uma forma desnecessária e vem um exame alterado, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Sim. Por isso que, de modo geral, primeiro vem a clínica e depois vem o exame e depois vem a imagem. Porque se você fizer de trás para frente, você vai cometer um grande erro e aí você pode até induzir o paciente a tomar uma medicação para o resto da vida de forma errada ou ele fazer até um procedimento cirúrgico desnecessário. Olha, gravíssimo. Qual procedimento cirúrgico, por exemplo? Por exemplo, se a pessoa tem uma crise de ansiedade, o médico pede uma dosagem de cortisol basal. Não é para ver isso. É óbvio que quem está passando por momentos sérios de ansiedade estará com cortisol elevado. Mas talvez... Mas aí, o que ele faz? Seu cortisol está alto, pode ser uma síndrome de Cushing. E não é assim que a gente avalia.
E aí, alguns médicos partem para o exame de imagem, como, por exemplo, uma ressonância de hipófise. E aí você detecta um pequeno nódulo na hipófise, e aí você encaminha para um neurocirurgião, por exemplo, e esse cara que também não analisou cada passo a passo se realmente tinha essa alteração, você pode tomar ou remédio errado ou fazer até uma cirurgia. Olha só. Então, é bem complexo. Super Então, por exemplo, você primeiro coleta a história. Se ele tiver sintomas compatíveis com síndrome de Cushing, por exemplo, que pode cursar com psicose, com ansiedade, com ganho de peso, com bloqueio na menstruação, com irritabilidade. Né? Então, é uma característica bem típica que a gente consegue analisar. Né? Ele começa a ter braços finos, pernas finas, perda de massa magra, aumento do circunferência abdominal, tem pletória facial, tem giba. Então, você que compreende, né, que você sabe, que você tem um olhar mais clínico para isso, você bate o olho e fala, olha, tem alguma coisa errada nesse paciente. Tanto é que, como eu faço também muitos laudos de cirurgia bariátrica, eu já peguei em pré-operatório. Eu falei, olha, você não vai operar o estômago, você vai operar a cabeça. Jura? Como assim, doutora? Juro. Como assim, doutora? Claro que a cada 1000 laudos que eu faço, eu pego 3, 4 casos, porque são doenças mais raras. Mas acontece. Muito. Se você for ver, se eu não conseguir destrinchar, e tem paciente que cismava comigo, não, doutora, você está errada. Ia para outro médico, quando batia de novo no cirurgião bariátrico, não. O que a doutora falou? Não, você vai seguir a doutora falou. E quando a gente rastreava até o final, de fato, era um nódulo na hipófise, produtor de ACTH, que estimulava a suprarrenal a produzir cortisol, e esse cortisol dava características que simulavam só a obesidade. Mas não era quando obesidade você de fato. olhava, era uma doença chamada doença de Cushing. E realmente ela teve que fazer uma cirurgia da hipófise e não uma cirurgia bariátrica. E aí tem gente aí fazendo dieta à torta e à direita e talvez, pode ser que não seja simplesmente uma obesidade. Não. Mas a obesidade venha a ser um sintoma de algo. Exatamente. E não um problema específico. Exatamente. A maioria vai ser uma obesidade primária mesmo, né? Mas 70% vai ter um cunho genético aí para ter a obesidade. E o ambiente vai deflagrar o gatilho ali dessa doença, né? Mas alguns indivíduos, por exemplo, o uso crônico de corticoide, uma medicação que a gente trata para diminuir a inflamação, pode levar a uma síndrome de Cushing. Eu já ouvi falar que o uso crônico de corticoide dá aquela inchada na pessoa. Exato. Então, essa inchada pode ser já de origem medicamentosa e não de origem, né, de produção endógena. Olha que interessante. Muito interessante. Voltando ao fato da importância de você entender o contexto da doença e não só tratar sintomas aleatórios, isolados. Olha, e ó, não sei, será que tem entre aspas, um preconceito para se procurar um endocrinologista da mesma forma que se tem para procurar neurologistas, psiquiatras, porque eu vejo isso dentro da minha profissão como psicóloga. É muito difícil para algumas pessoas a gente falar assim, vou te fazer um encaminhamento para um psiquiatra ou para um neurologista. Eu não vou, não. Eu já não queria vir nem para o psicólogo, você vai me falar que eu tenho que ir para o psiquiatra. Para o endocrinologista, tem também esse tabu? O que eu vou fazer lá? Não tem necessidade? Por que eu preciso mesmo? Sim, eu acho que primeiro é o medo que as pessoas têm de você pesquisar e encontrar alguma coisa. É porque que procuraste, né? Exatamente. Tem gente que tem medo, vou ver para quê? Né? Porque assim, você vai ver, você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Eu acho que o segundo, que a especialidade durante muitos anos foi daquele médico que passava dieta, né? Ele passava dieta porque ele tinha dificuldade de encaminhamento da equipe multidisciplinar e ele era o médico da fórmula. Então, por isso, porque muita gente fala assim, endocrinologista é para quem quer emagrecer. Exatamente. E não é isso. Não. Por muito tempo a gente escutou isso. Exato. Eu tô gordinho, eu vou no endócrino para ele me passar um remédio para emagrecer. E a fórmula para emagrecer. E eram fórmulas, de fato, no passado, que deixava a pessoa com um distúrbio psiquiátrico, né? Porque as medicações agiam mais central. Por isso que hoje, quando a gente vê também as canetas, né, que estão mais difundidas, elas não agem só no nível central, elas agem no hipotálamo, que é uma área que controla a fome e a saciedade. Ela age também no centro da recompensa, mas ela age também no estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico. Mas a gente não tem, de modo geral, efeito de insônia, irritabilidade, mau humor,
que naquelas épocas o tratamento trazia isso, né? E era muito abandonado, porque usava, emagrecia, mas sofria para emagrecer. Sim. E aí, quando parava, Dava tinha o o efeito rebote. rebote. Tinha. Porque não é assim, porque se você emagrece, não necessariamente você vai emagrecer só de perda de gordura. Sim. Você também perdia massa magra, você fazia dieta muito restritiva, porque tinha um cunho anoréxico da medicação também. E hoje não, a maioria das medicações dessas, a gente não faz anorexia. Sim. Na verdade, a gente faz mais aumento de saciedade. E a gente até vê, assim, né, a questão da medicação, eu acho que por si só ela não vai funcionar. Então, Sim, justamente porque no sim. momento em que parar, Sim, vai voltar tudo. Exato. E daí vem a importância também da psicoterapia para que Exato. tenha uma reeducação alimentar, para ter uma mudança de pensamento. Tem um livro que eu sempre falo dele para todo mundo quando fala assim para mim: "Ah, eu quero emagrecer". Você quer emagrecer? Então sua primeira tarefa é ler esse livro aqui, ó. O nome do livro é Pense Magro. sim. Que Sim. se não mudar a cabeça, Sim. não vai adiantar você fazer a dieta, você usar medicação, você fazer bariátrica. Sim. Porque eu conheço pessoas também que já fizeram bariátrica, não continuaram com o acompanhamento psicológico, Sim. né? Na verdade, Muitas. só fizeram de início, só para Sim. mesmo pegar Sim, a o laudo. autorização, o laudo para fazer a cirurgia. Sim. E depois engordaram o dobro, o triplo e pior, passando mal, porque o estômago Não tá reduzido. entenderam o processo, Não entenderam né? o processo. Primeiro você emagrece a mente, depois você emagrece o corpo, né? Exatamente. E o contrário é verdadeiro. Geralmente a gente engorda a mente, engorda o corpo. Claro que a gente está falando que tem a ver com o ambiente, com a genética, com distúrbios hormonais, Sim. com os distúrbios psicológicos, psiquiátricos junto. Uso de medicamentos, né? Sim. Que podem favorecer o ganho de peso. Então, por exemplo, a pessoa com ansiedade, dependendo do remédio que ela usa, ela vai ganhar peso. Sim. E a primeira coisa, quando chega em mim, eu falo assim: olha, você está usando remédio para insônia, você está usando remédio para depressão ou para ansiedade, mas que faz ganho de peso. Eu vou precisar conversar com o teu psiquiatra, porque eu vou precisar atuar em remédios que são neutros no peso, por exemplo, Sim. e que é a minoria. Mas a gente precisa reequilibrar a saúde mental dessa pessoa, Sim. trabalhar também de outra forma, porque nem sempre a gente consegue mexer na medicação. E aí vem também a outra parte, né, que é um trabalho em conjunto. Exato. Sozinha você não vai conseguir, até Não. porque já tem um outro profissional por trás É que isso. está ajudando aquele paciente ali. Então vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter ali um acordo entre os dois, ver o que vai ser melhor para o paciente. Isso. Por isso que os exames, como você comentou, são fundamentais, porque como nós somos uma especialidade clínica, nós estamos habituados a ver deficiência de D, de B12, aumento da insulina, resistência insulínica, deficiência de metilfolato, né, o ácido fólico, na verdade, Sim. alterando até a concentração, a memória, as questões hormonais alterando o sono. Então, é uma equipe que precisa Sim. atuar de uma forma mais completa. Sim. E voltando para a ansiedade, Sim. como é que a gente então consegue diferenciar aí uma crise de ansiedade de uma desregulação hormonal? Então, a ansiedade, ela vai ter gatilho, Sim. né? Então, geralmente, tudo que a gente vê, né, que a gente ouve, que a gente fala e que a gente sente, está sendo captado pelo nosso sistema nervoso central. Sim. Isso vai gerar uma resposta. Então, dependendo dos gatilhos, eu vou ter manifestações mais imediatas, né? Aquela palpitação, um aperto no peito, o suor gelado, as mãos frias, né? Uma sensação de angústia. Tem pessoas que podem ter náuseas também, Sim. tremores. Tem gente até que chega na emergência achando que está tendo um ataque Sim. cardíaco e não é. Sim, É uma crise muito de ansiedade. comum. É uma crise de ansiedade. E aí, então, geralmente vão ter esses gatilhos específicos. Nos distúrbios hormonais, como a gente falou, a gente vai coletar pela história qual a idade dessa pessoa, se ela está usando o medicamento, se ela acorda de madrugada com calorão, né? Se ela tem regularidade na mulher, regularidade menstrual, como é que está o libido no homem também. Porque é difícil mesmo. Às vezes, essa ansiedade, existe é raro, por isso que eu falo, geralmente é uma crise de ansiedade, Sim. mas existe o distúrbio hormonal. O feocromocitoma, por exemplo, é um tumor que libera catecolamina. Então, é um tumor na suprarrenal que libera catecolamina e simula uma crise de ansiedade, com taquicardia, com aumento do batimento cardíaco, mas também aumento da pressão arterial, pode ter um flush, que é um vermelhidão facial. Sim. E aí eu falo assim, mas quando é que isso surge? É do nada?
Né? Quando é que melhora? Porque na ansiedade você vai usar técnica de respiração. E vai passar. E vai passar, né? Você vai lembrar, não, aconteceu por isso, respira, foca num ponto específico. Quando o distúrbio é hormonal, no hipertiroidismo, por exemplo, não é só isso. Você vai ter outras manifestações clínicas. Então, o olho pode ficar mais sobressaltado, né? Você vai ter, muitas vezes, o bóciozinho, que aumenta do volume da tireoide. Vai ter um tremor em repouso, geralmente na ansiedade. O tremor é mais durante as crises. Isso. Né? Depois da crise, você já não tem mais Ele tremor. já dá uma melhorada, né? Ele vai continuar tendo tremor. Ele vai ter alteração no hábito intestinal, que a gente chama de Tem uns hiperdefecação. pequenos detalhes que tem que ser Sim, observados, sim. que é o que vai dar esse diferencial se Sim. é uma crise de ansiedade ou se não é. Sim, mas o próprio indivíduo ele vai entendendo que é o gatilho. Acho que o principal é decorar que houve um motivo para aquilo. E quando você e cessa espontaneamente. Sim. O distúrbio hormonal não, ele tende a ser mais crônico, mais persistente. Sim. E aí cabe até, se a pessoa, por exemplo, faz acompanhamento com um psicólogo, cabe até o psicólogo também reparar. Não, peraí, como assim? Você está numa crise de ansiedade há Eterna, dias. exatamente. Isso não melhora nunca? Não tem nenhum Isso. momento em que você fica em paz, você Ele fica vai ter uma tranquilo? perda de peso também importante no hipertiroidismo, por exemplo. Né? O flush, que é essa vermelhidão que vem na liberação de catecolamina no feocromossoma. Então, não é fácil, mas só ele estar com o psicólogo, ele já começa a maldar, que a gente fala, né? Que tem alguma coisa anormal. Sim. Mas aí eu acho que a parte difícil é eles escutarem a gente. Sim. Porque quando a gente encaminha para outro profissional, não, dá trabalho, tem que Sim. procurar um outro profissional, dá trabalho, você tem que ir, dá trabalho para fazer exame, dá trabalho, não, eu só Mas quero você só resolve, terapia, mas resolve. Né? O que você quer? Você quer continuar assim ou você quer resolver? Sim. Se você quer resolver, a gente dá um passo para trás para dar 10 passos para frente. Exatamente, exatamente. Mas o interessante também é isso, né? É esse trabalho em conjunto que a Sim. gente pode ter. A gente estava até conversando sobre uma paciente minha, né? Que eu estava aqui falando com a senhora, que precisou ir até o endócrino e ela já até tomava uma medicação, né, para ansiedade, mas com muita resistência e não queria. E nesse processo de emagrecimento também. E quando chegou na endócrina, ela falou assim: não, tá corretíssimo, não vou mexer na sua medicação, a medicação é essa mesmo. Mas não é uma medicação para emagrecimento. Sim. É uma medicação para ansiedade. Né? E aí quebra um pouco, até o que a gente já falou, aquilo que a gente escutava muito antigamente. Ué, mas vou no endocrinologista para emagrecer. Não, a gente não vai no endócrino para emagrecer, a gente vai no endócrino para regular os nossos hormônios, Sim. sabe? Para mexer nessa parte. Consequentemente, Sim. mexendo nessa parte, você vai ter um emagrecimento, você vai mexer em outras partes da vida também, né? Se você perceber, né, a ansiedade e a obesidade estão muito interligadas, né? Sim, geralmente você desconta também. É isso, é na o comer comida. emocional, né? Ou indivíduos que têm compulsão alimentar. Sim. E o comedor noturno, enfim. Só que quando a gente trata a ansiedade, a gente melhora o sono, a gente melhora o foco, Sim. né? A gente diminui o pico de cortisol, que o cortisol acaba sendo um desregulador de serotonina, Sim. de dopamina. Então, quando o cortisol sobe, a dopamina, que é o hormônio da recompensa, né? Ele acaba ficando tão desequilibrado que esse indivíduo busca na comida a recompensa. Ele busca na comida o pulso de dopamina. Sim. Né? Ou ele busca no álcool, ele busca no cigarro, ele busca no jogo. Né? Então, ele vai buscando... É sempre um vício. É um vício, porque ele quer a dopamina, ele quer reequilibrar aquele pulso de cortisol. E como o corpo não está conseguindo, ele acaba tendo a memória de procurar externamente resolver aquele problema. Sim. E aí, se a gente não trata a ansiedade... mas por que eu tenho que tratar com remédio? Nem todo mundo vai tratar com remédio. Muitos vão tratar com terapia, com E vai mudança ser no o estilo de vida. suficiente. Exatamente. Mas dependendo do teu nível de ansiedade, você vai precisar, nem que seja temporariamente, utilizar a medicação. Outros já vão precisar usar a longo prazo. Sim. Tudo vai depender de quanto que ele também se adere à terapia, a mudança de estilo de vida, que é dieta, não é dieta, a reeducação alimentar, o exercício, um bom sono, uma boa suplementação, Sim. bons relacionamentos, a presença da fé também. Então, tudo está interligado. Exato. Eu sempre falo isso aqui, né? Que hoje em dia a ciência mesmo considera o ser humano biopsicossocial e espiritual. Isso, né? isso aí. Então, aí a senhora tocou num ponto crucial. Até mesmo a presença da fé vai ajudar com que esses picos de ansiedade e com esse autocontrole
a pessoa já tenha uma melhora significativa. Agora, você falou uma coisa muito interessante a respeito das atividades físicas. Sim. Tem muitos hormônios que são Sim. liberados com Sim. atividade física e a gente já vê uma melhora significativa Muito. também quando a pessoa começa a se exercitar, Sim. né? O grande problema é que as pessoas ficam na zona de conforto. Sim. E o exercício, você vai ter que sair disso. E para sair da zona de conforto, você gasta energia, né? Sim. E aí, às vezes, você não tem nem energia para você, quanto mais para atividade física. Por isso que a gente orienta assim, vamos fazer a regra dos pequenos passos, tá? Então, você não quer fazer exercício, não tem problema. Então, se torne mais ativo. Pega um tênis, vai até a esquina e volta. Né? Então, deixa de usar um pouquinho a escada rolante, usa a escada normal, deixa de usar o elevador, né? Deixa de usar o carro para fazer pequenas coisas, comece a ser mais ativo, a se movimentar. E aí você vai ensinando ele vai vendo melhora, mas por quê? Exercício, de fato, libera um monte de citocinas anti-inflamatórias, muitos hormônios, entre eles serotonina e beta-endorfina. Então, é analgésico. Eu lembro de um dia que eu fui para a academia, eu estava com enxaqueca e eu falei, eu não vou tomar remédio. O exercício vai ser o meu analgésico. Não demorou 20 minutos, a enxaqueca foi embora. E é uma concepção errada que a gente tem, né? Fala assim, tô com dor de cabeça, se eu Sim. fizer exercício eu vou piorar. Não, ele libera beta-endorfina, né? Então, e fora a serotonina. Então, se a gente quer, não quero tomar remédio, tá. Você avalia, né? Pondera aí. Mas mesmo com o remédio, o exercício vai te ajudar a sair do remédio. Sim. E o exercício vai te curar mais rápido. Olha, até para câncer. É melhor para quem faz exercício a resposta. Para quem tem insuficiência cardíaca, para quem tem diabetes. Justamente para todas as causas. Desse hormônio anti-inflamatório. E pela serotonina, pelas citocinas anti-inflamatórias, né? E fora que você ativa seu sistema imune, né? Quando você faz exercício. Você melhora a sua circulação sanguínea também. Sim. Então, você não fica só mais leve. E fora que, ao fazer exercício, a mente, ela vem mais para o presente. Sim. Né? Ela, querendo ou não, ela está praticando a atenção plena ali. Porque para você fazer exercício, você tem que prestar atenção, senão você tropeça, você se machuca. Então, você já está treinando ali, querendo ou não, mindfulness, né? Só enquanto você está fazendo a tua atividade física. Mas os estudos mostram que, olha isso daqui, não sei se você sabia, que ser sedentário é tão ruim quanto ser fumante. Não sabia. Olha como é pesado. Isso é pesado, é sério e pesado. Eu não fumo, ok. Mas você faz exercício? Não. Então você tem o mesmo risco. Então você é como se fosse um fumante. Exatamente. O mesmo risco para... As doenças de modo geral. Todas as doenças. Doença, neoplasia, a obesidade, câncer, diabetes, hipertensão. Então não basta não fumar. Não basta. Tem que fazer exercício físico. A gente foi feito para se mexer. É isso aí. E aí, quando a gente fala de exercício, né, a gente não pode esquecer que existe atividade física. Né? O exercício ele é mais organizado, mais planejado. Sim. Mas qualquer movimento tá valendo. Qualquer movimento. Mas a pessoa já acha assim, não, eu vou ter que ir para a academia. Isso, não. Não precisa. Não precisa. Isso. Qualquer movimento. Ele pode fazer aula de dança, dança de salão, ele pode fazer a própria yoga, o pilates, a corrida, o jumping, a esteira. São muitas modalidades. E o ideal é que ele une o quê? O prazer daquela atividade ao movimento. Sim. Porque quando ele faz obrigado também, não é tão bom assim. Não. Né? Mas só que, às vezes, alguns exercícios... Por exemplo, você quer ganhar massa magra. Tem alguns exercícios que não tem como, você tem que fazer. Você tem que fazer exercício resistido. Então, uma musculação, um crossfit, uma calistenia. Então, alguns exercícios, uma localizada com peso. Né? Você vai ter que fazer, porque para ganhar massa magra, você precisa impor uma resistência. Sim. Né? Mas outros exercícios, eles vão ajudar no controle da ansiedade, porque eles vão deixar a mente leve, principalmente quando a gente está falando em lugares abertos. Então, só ele caminhar numa praça, num parque, já faz na completa areia, diferença. já está fazendo. E até mesmo em casos de pessoas que estão sofrendo com depressão. Muito. É um desafio para a gente, como psicólogo, até para conseguir tirar essa pessoa de dentro de casa. Sim. Porque um dos sintomas é a pessoa querer se isolar, não quer sair do quarto e não tem realmente essa motivação para fazer nada. Sim. Né? Então, você falou aí sobre colocar um tênis e ir até a esquina. Às vezes a gente faz muito menos. Coloca um tênis e vai até o portão. Pronto. Depois, uma semana depois, coloca um tênis, vai até a esquina. Mas é difícil fazer essa pessoa se movimentar. Mas quando ela se movimenta, de pouquinho em pouquinho, ela começa a ver os benefícios. E isso até vai motivando ela. O difícil é dar o start inicial, né? Sim. Isso aí é o que é complicado. E aí, só que o profissional que está assistindo essa pessoa, ele deve entender o momento da fase que ele está. Sim. Se você está numa fase de pré-contemplação, por exemplo, não adianta.
ele não vai fazer exercício. Mas aí, aos poucos, a gente vai mostrando algumas evidências e aí ele já contempla a mudança, ele já Sim. começa a aceitar, aí já começa a progredir de fase para se preparar. Então, às vezes, fica aquele familiar. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, mas não adianta. Ele tem que decidir fazer. Exatamente. Ele tem que enxergar os benefícios. E eu acho que quando fica essa cobrança de você tem que fazer, você não pode ficar assim, não sei o quê, eu acho que a pessoa fica muito mais resistente Sim. do que se ela for acolhida, falar assim, eu Isso. compreendo o que você está passando. isso. Eu entendo o que você está passando, mas vamos tentar fazer isso aqui para mudar um pouquinho? Isso. O acolhimento faz completa diferença para Você essas não pessoas. quer melhorar? Então, eu também quero te ajudar, mas você também tem que me ajudar a te ajudar. fala um pouquinho mais sobre essas crises de ansiedade que a gente pode diferenciar com um exame, talvez, né? Uma desregulação hormonal. Eu entendo, né, Ju, que não deve ser muito fácil a gente prestar umas atenções nisso, assim, e tudo mais. Mas o médico, ele vai ter um olhar diferenciado aí nessas questões, né? Na ansiedade, primeiro que alguns hormônios eles podem estar até mais elevados por conta do estresse. A gente tem que interpretar a ansiedade como um estresse. E aí a gente puxa até pro lado mais feminino Isso. essa questão do estresse, né? Que muitas vezes não é muito bem entendido por homens ou até mesmo até por outras mulheres em alguns casos. Sim. Né? A gente fala de estresse hoje em dia e a gente vê uma sobrecarga em cima da mulher, sobrecarga materna, mulheres que trabalham fora, ainda tem as atividades de dentro de casa, tem umas que têm 2 empregos e não é muito bem entendido. E aí vem aquela famosa frase, né? A gente estava até falando sobre isso aqui, que eu fico brava quando fala assim, vixe, tá de TPM? Ah, eu posso nem tá. Mas na hora parece até que eu fico. Exatamente. Só por conta dessa perguntinha, né? Porque a TPM em si, ela já é uma desregulação hormonal. Então, nem toda mulher tem TPM. Sim. Né? Algumas 20% a 40% pode ter e vai piorar mais com a idade. Sim. Eu sou um exemplo. Eu não tinha e depois dos 40 comecei a ter. Talvez pela chegada do período de menopausa, tudo isso? Exatamente. Então, o nosso corpo ele precisa estar equilibrado. Sim. Né? Então, o sódio ele está ali dentro do valor de referência, o potássio, o magnésio. Os hormônios também funcionam assim. Eles precisam estar em níveis adequados ou dentro de uma taxa da maior parte da população. Sim. Tá? A gente até fala isso assim, ai, doutora, meu exame está fora do valor. Calma, porque a gente sempre vai repetir, a gente vai ver se tem alguma influência, mas enfim. Então, quando os nossos hormônios estão em equilíbrio, a gente está da melhor fase, né? Sim. A gente tem os neurotransmissores também equilibrados, está tudo ok. O problema é que quando eles desequilibram, o restante desequilibra. Então, por exemplo, quando a mulher vai envelhecendo, a partir dos 35, ela vai tendo ciclos ovulatórios menos frequentes ou de baixa qualidade. Sim. E aí ela vai tendo uma redução da progesterona. Então, pode atrasar, pode antecipar, ela pode ter pequenos calorões, altera um pouquinho o sono dela, ou uma dificuldade para engravidar. O tempo vai passando, mas ela vai falando que a culpa é porque ela está estressada, ela está cansada, está Sim. sobrecarregada. Mas olha a importância de um diário, por exemplo. Eu tenho um diário de sintoma. Eu olho sempre para mim e falo, olha, agora eu estou nessa fase tal, eu estou tendo um pouquinho de dor articular, estou um pouquinho mais inchada. Eu não sei se você tem um diário seu. Hoje tem uns aplicativos, né? Que você vai Isso. colocando ali para cada dia o que você está sentindo. Isso, e é fundamental. Por Sim. quê? Quando a gente vai vendo que alguma coisa está anormal, ou se está se repetindo todo mês, a gente tem que fazer alguma coisa. Se Sim. isso está me incomodando muito, eu posso procurar um médico e reequilibrar isso fazendo uma pequena ajuste na minha progesterona, Sim. né? Ou parar, por exemplo, de menstruar se eu estou tendo uma TPM muito forte. Sim. Né? Então, aquela irritabilidade que a gente tem, a gente vai somando. Então, a gente vai somando a mãe, a empresária, sei lá, a filha, a irmã, a esposa. Mas a gente esquece que ela tem flutuação. Sim. Né? E ela tem a idade também, que vai tendo as manifestações típicas do envelhecimento normalmente. E a gente tem o quê? Um boom, que às vezes vai eclodir aí, a partir dos seus 44, 45. Sim. Então, mas não é regra essa idade. Não Cada é mulher regra. vai ter. Exato. Pode antecipar um pouquinho, pode atrasar um pouquinho. Sim. E pasme, tem mulher que não vai sentir nada. É mesmo. É mesmo. Essa é sortuda. Sortuda. Só que quanto mais essa mulher é saudável,
mais essa mulher ela se cuida, Sim. mais ela já tem o seu equilíbrio natural, menos sintoma ela vai ter. Quanto mais doente é essa mulher, ela tem uma tendência a ter mais sintoma. Sim. Mas isso não é uma regra. Isso pode ser, por exemplo, eu me cuido, eu procuro me alimentar super bem, faço exercício, não bebo, não fumo, durmo no horário, e eu estava com uma TPM horrorosa, que eu consegui me reequilibrar depois que eu entrei com uma progesterona. Sim. Voltei a ser eu. Pronto. Mas no início, não. Você está estressada, você está sobrecarregada, né? Vai ver seu trabalho, vai ver isso deve ser culpa de fulano de tal. Não, eram os hormônios. Sim. Simples assim. E fora isso, fora esse estresse todo, o estresse também pode ser um gatilho para ansiedade. Muito. Talvez para uma depressão, e isso tem que ser observado. E aí vem a palavrinha mágica do Psicologia e Propósito, que eu já falei aqui, o tal do autoconhecimento. Sim. Que quando a pessoa ela se autoconhece, quando ela conhece a si mesma, conhece o seu corpo, conhece... Opa, não tá Tem certo. alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá errada, que eu tenho que observar isso aqui, porque não era assim. Sim. Anos não foi assim, por que Sim. que agora começou a ser assim? Mas quando a mulher vai deixando, para ela qualquer coisa tá normal e tá tudo certo, e vambora, joga bola pra frente. E aí é muito pior. Uhum. Porque você vai perder a oportunidade de resolver isso E de ter uma qualidade antes, de e vida de ter melhor. uma qualidade de vida. Né? E eu vejo que, assim, quando a mulher vai deixando, é quando ela mais sofre quando chega, por exemplo, a menopausa. Sim. Né? Sim. E vem aí um grande número de mulheres para terapia, tendo que passar muitas vezes também pelo psiquiatra ou pelo neuro, Sim. por conta de ansiedade. Ai, mas o que que foi? Entrei na menopausa, descarregou um caminhão de coisa em cima de mim. Sim. Mas talvez se tivesse vindo desde lá de trás, já fazendo, ajustando o que tinha que ser ajustado, Sim. a menopausa ficaria muito mais leve. Inclusive, nos congressos, né, a gente já de endócrino tem palestra com os psiquiatras, mostrando a importância que tem desse link da saúde mental com a menopausa e mulheres realmente melhorando sintomas de ansiedade com a reposição hormonal. Sim. Sem precisar usar medicamento antidepressivo, ansiolítico, Sim. né? E quando a gente acaba, né, identificando não só a questão hormonal, mas as vitaminas, tem gente que fala assim, eu estou muito cansada no final do dia. O meu exemplo era isso. Chegava às 5 horas da tarde, parece que me tiraram da tomada. Eu falei assim, mas que cansaço é esse? Será que eu estou com deficiência de alguma vitamina? Não, já era hormônio, já era progesterona. Sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes a progesterona está lindinha, mas a B12 está lá no pé, o TSH está alterado. Sim. A vitamina D está baixa, ou o ácido fólico, o ferro, porque a mulher começa a ter regularidade menstrual e começa a ter anemia. Sim. E quando eu começo a sentir sono, bate, 3 da tarde, e parece que eu preciso de uma cama para dormir, eu mesmo já pego o ferro e começo a tomar sozinha. Porque eu isso. já sei que o meu ferro, a ferritina e o ferro estão lá embaixo. O que não acontece com os homens. Não. Você não vê anemia ferropriva no homem. É muito difícil, raro, muito difícil. raro. E você não vê tanta ciclagem de humor como nós temos. Não. Né? Nós temos mais, porque depende da fase do nosso período menstrual. O homem, geralmente, ele tende a manter a testosterona mais estável. Sim. Quando é que o homem cai a testosterona? Ou na velhice, na senescência, né? Ou se ele tem alguma doença que está levando à queda na produção de testosterona. Sim. Então, é geralmente o estilo de vida dele diminuindo a produção do que o corpo dele diminuindo a produção de testosterona. Então, o estilo de vida conta muito. Muito. A gente diz o seguinte, que a genética aponta a arma, Sim. mas é o ambiente que dispara o gatilho. Aham. Então, não é a maior parte das doenças que hoje a gente enfrenta, são as doenças crônicas, Sim. elas são não transmissíveis. Sim. São doenças do nosso estilo de vida. Exatamente. Interessante. O que é mais, entre aspas, se você for ver, é mais fácil, porque a gente tem mais controle. Sim. A partir das minhas escolhas, eu consigo mudar, né, a minha genética também. Eu não vou mudar, a gente chama de fenômeno epigenético. Sim. Então, a genética não me define. Desde que o meu ambiente não seja favorável à minha genética, eu posso ter a genética, mas eu não tenho obesidade ou não tenho determinado câncer, por exemplo. Olha como é que uma coisa influencia a outra. Interessante. Muito Demais. interessante. A mulher, a gente fala que ela sofre da menopausa. Isso. E o homem, a gente diz que ele sofre da
Então, Andropausa seria é. também essa desregulação de hormônio, igual tem no caso das mulheres, que pode levar também a ser confundido com uma ansiedade ou algum outro transtorno? Sim, só que como a andropausa é um fenômeno mais tardio, a gente diz assim que nem sempre a gente vê, eu tenho homens no meu consultório de 80 anos com testosterona de garoto. Mas são homens bem cuidados, saudáveis. Estilo de vida. Estilo de vida. Assim como existem homens que estão com obesidade, sedentarismo, muito estressados, com cortisol lá em cima, muito ansiosos, com testosterona lá no pé. Sim. Né? Homens de 20, 30, 40, 50 anos. Mas por quê? Porque a gente sabe que a obesidade, principalmente essa gordura abdominal, Sim. ela tem uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona dele em estrona, que é o hormônio feminino. E aí, quando ele produz mais estrona, ele diminui os pulsos de LH-FSH. Então, a hipófise, que é uma glândula localizada do sistema nervoso central, né? Tá bem aqui no nosso cérebro, aliás. E ela secreta LH-FSH. E o LH-FSH vão estimular a produção de testosterona, principalmente o LH. Só que quando você aumenta o estradiol, a estrona, na verdade, diminui o pulso. Sim. Então, ele diminui a produção de testosterona. E esse aumento do estradiol, né, da estrona, aumenta a circunferência abdominal, perpetuando o processo. E ao invés de você repor testosterona para ele, a não ser que ele esteja realmente muito ruim, a gente pode dar hoje um modulador seletivo do receptor de estrogênio, né? Porque a gente fala que é um SERMs, a gente entrega para ele uma medicação que aumenta os pulsos para ele produzir mais e vencer essa barreira, mas a gente fala, vai para academia, né? Vai cuidar da sua ansiedade, vai dormir bem, se alimentar bem. O estilo de vida tendo que regrar tudo. É isso. E não é só repor o hormônio, entende? É você tratar a raiz do problema. Porque senão, quando você parar de repor o hormônio, volta o problema tudo. tá lá e vai voltar tudo. E tem vários colegas que falam, repor hormônio não soluciona. Porque ele não mudou o estilo de vida dele e ele produziu mais hormônio feminino. Inclusive, ele pode ter ginecomastia, ele começa a ter aumento da mama, né? E dependendo do tipo de reposição sem necessidade, ele pode ter agressividade, ansiedade, aumento do coração, porque como o coração é um músculo, ele também recebe o estímulo dessa testosterona, ele pode ter lesão hepática, risco de câncer hepático também. Então, aumento do colesterol. Então, essa reposição de uma maneira errada pode ser um prejuízo na certa. Eles acham que, inicialmente, vai trazer um benefício porque ele só está vendo a estética. Ele só está vendo o resultado a curto prazo. E o pior, por ser uma medicação ou uma droga, a gente tem que botar isso, né? Eles não usam só testosterona, eles usam outras substâncias que são vendidas em mercado paralelo, eles começam a ficar viciados, porque aquilo dá uma energia, um vigor neles. Então, quando baixa para níveis que seriam normais, ele acha que está baixo. Já não está aceitável. Aí ele quer mais, ele quer mais. E aí ele discute no trânsito, ele discute com a mulher, ele discute com o colega, ele fica muito agressivo, ele fica dependente daquilo ali. Olha o perigo. E no caso das mulheres, quando que seria, então, aconselhável, indicado fazer essa reposição hormonal? A gente estava conversando aqui antes do programa começar, o caso, por exemplo, da minha mãe, que teve um mioma no útero, né? Por muito tempo ela fez a reposição hormonal porque ela estava tendo um sangramento, uma hemorragia, né? E quando ela fazia a reposição hormonal, a hemorragia cessava. Quando ela parava, a hemorragia voltava. O médico falou assim, não vai ter jeito. Eu ia te seguir aí com a reposição hormonal, mas uma hora a gente vai ter que parar com ela. E aí não tem jeito, tiraram até o útero dela. Mas não tiraram os ovários, né? Então, assim, todos os meses ela sente aquele momento assim, eu vou... A gente até brincava, ela falava assim, eu vou menstruar. Eu falei, mãe, a senhora não tem útero? Aí ela assim, não, mas eu tô sentindo todos os sintomas, né? E assim, seria então indicado fazer uma reposição hormonal ou não, deixa como está? Ou quais casos seriam mais indicados? Hoje a gente tem de indicar mais, né? Porque hoje a gente tem os hormônios que são bioidênticos, são dados por uma via segura, que é a via transdérmica, na maioria das vezes, né? Que a gente escolhe. Não tendo útero, não existe a obrigação de você repor a progesterona. Mas existe um momento ideal para isso. E esse momento ideal, muitas vezes, é um momento difícil de analisar, principalmente que ela não tem útero. Por exemplo, como o climatério ele pode durar 5 anos, né, 4 anos, seja o que for, ela vai ciclar. Então, tem hora que ela vai estar ótima
E aí você faz o exame de sangue, ele está perfeito. Daqui a 3 meses, ela já está sem energia, ansiosa, não está dormindo, está estressada demais. E aí ela vai fazer o exame, não dá tempo, quando ela faz o exame está normal de novo. Então, o que a gente faz? Vamos testar. Vamos repor o hormônio em baixa dose, vamos ver como você fica. Ela só não pode ter contraindicação. Sim. Então, deve ser uma mulher que não é fumante, né? Um peso adequado, nunca ter tido trombose, né? De uma trombofilia, por exemplo. Uma mulher que não tem nenhuma fase aguda de uma doença descompensada, tá? E aí a gente pode fazer. Mas o que essa mãe falou faz todo sentido. Ela só não tem mais o útero, mas ela tem todo o ciclo dela acontecendo, tá? E aí, quando essa mulher geralmente tem útero, ela percebe, né, que isso já está fazendo mal a ela, que ela já está ficando meses sem menstruar, ela já não tem uma boa qualidade de vida, e você começa a entrar com hormônio e fala, doutora, eu estou vivendo de novo, voltei a ser eu. Ansiedade, melhora. Zero. Melhora a ansiedade, melhora os relacionamentos, melhora a produtividade, melhora inclusive o casamento, porque muitas acabam tendo problema com o marido porque eles não entendem que ela está no climatério, nunca ouviram falar, ela começa a não ter mais interesse, ela começa a fugir, ela começa a ter desconforto, né? E aí ele fica achando que está acontecendo alguma coisa, mas ninguém pensa que ela está na idade, e ela envelheceu. Né? Até porque a mulher, eu acho que ela é mais complexa um pouco muito do que mais. o homem, né? Então, quando não tem até mesmo essa explicação, fica difícil do homem compreender essas mudanças que a mulher tem, porque ele não tem essas mudanças. Não. E aí, quando ele também está diferente, e tem umas que falam, doutora, meu marido precisa muito da senhora, porque meu marido não tem interesse, meu marido não tem ânimo, ele não tem como... E às vezes bate naquilo que a gente conversou. Às vezes é depressão, às vezes é deficiência de vitamina, às vezes é baixa de testosterona, mas por conta de uma obesidade, por conta de um estilo de vida depressivo, um estilo de vida doente. E às vezes não. Às vezes a pessoa está tão com a cabeça, né? Às vezes é o estresse do dia a dia. É o estresse do dia a dia que ele está tão focado, tão preocupado ali, que não tem nada de errado, né? Sim. Mas é importante olhar como todo, né? Sim, mas vamos combinar que quando é o estresse do dia a dia, tem mais chance de passar naturalmente, né? Muito. E aí vem a questão também do autoconhecimento, de conseguir observar isso. Se é o estresse, vai passar. Se não é o estresse, eu tenho que observar o que é então. Se é, talvez, a testosterona que esteja baixa. Enfim, tudo isso. Então, o autoconhecimento vai ser a raiz de tudo. Sim. E, às vezes, até quando a pessoa não se autoconhece, não chega já para você e fala assim, doutora, eu acho que pode ser isso, porque eu já não era assim. Claro, ajuda muito. Mas aí, se ela não faz isso, cabe ao profissional ir sondando e perguntando e querendo saber e tudo mais. É isso. E eu aprendi com psicólogos isso, né? Essa importância das perguntas abertas. Acabou aquela coisa, você no médico, toma algum remédio? Sim ou não? Você faz atividade física? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deixa ele falar. Eu acho que hoje em dia também não tem mais aquele script, né? Pra fazer a primeira consulta. Graças. Né? Aquela anamnese já prontinha. Isso. Tem que ser aberto. É isso. Antigamente também se usava muito na psicologia. Eu, na faculdade, eu me formei em 2018. E eu aprendi que tinha aquela anamnese. Eu tenho ela salva até hoje, que a gente usava ainda na faculdade. Depois de um tempo eu falei assim, quer saber? Isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Porque eu fazia a primeira sessão com o paciente e não conseguia saber nada dele. Né? Acho que a melhor forma realmente é essa. É deixar a pessoa falar e você ir perguntando ainda mais. E cavucando ainda mais para querer saber um pouco mais. Perfeito. Voltando ao assunto da ansiedade, eu lembrei aqui que eu acho que é muito importante a gente falar, né, que a ansiedade é vista para o nosso corpo como um mecanismo de luta e fuga. Sim. As pessoas precisam entender isso. Quando você está vivendo na ansiedade ou vivendo para a ansiedade, vivendo com a ansiedade, você está lutando contra um predador, contra uma ameaça todos os dias. Mas você tem que entender que predador é esse. Exato. E qual ameaça é essa. E aí, claro que é em terapia que a gente vai ver isso. Sim. Que a gente vai falar sobre como está a nossa vida, nossos relacionamentos, se a gente está onde a gente gostaria de estar, se a gente está bem longe, se a gente não está fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. Sim. Mas por isso que está interligado, que quando... Existe uma área que é a amígdala cerebral. Né? E a amígdala, ela vai identificar a ameaça, o medo, a resposta traumática do passado que eu já tive. Eu vou linkar e eu vou tentar me defender. Exato. E aí, para me defender, eu tendo a lutar ou a fugir. Sim.
E, às vezes, a gente vai sempre buscar algo que seja mais confortável para a gente. Por isso que é muito fácil a gente viver no looping, ao invés de a gente tentar sair dele. Sim, exato. Muitas pessoas não conseguem sair desse looping. Tá ruim? Tá ruim. Mas é melhor continuar aqui, porque tá confortável. Exato. Tá ruim, mas tá confortável. Então me deixa aqui quietinho, né? E é por isso que as pessoas muitas vezes demoram tanto para pedir uma ajuda, para pedir um socorro, para buscar uma consulta, seja tanto com um psicólogo ou com um endócrino, ou com um psiquiatra, com um neurologista. Por quê? Porque tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Me deixa quieto aqui que o negócio vai ficar bom. E quanta coisa você não tá vivendo por causa disso? Porque geralmente a ansiedade vai carregar o medo, né? Sim. E o medo, ele paralisa. Então, como que você não está na sua vida paralisado porque você não quer sair dessa zona de conforto? Sim, mas ninguém consegue entender isso, né? Muitas vezes a gente precisa daquele externo, da outra pessoa ali, para falar pra gente assim... Apoio. Você não está vivendo por conta disso. Você tem tanta coisa para viver, mas você não está vivendo por conta disso. Eu costumo falar que a diferença, assim, para leigos, né? O que é a ansiedade e o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado. Você está tão preso no passado, sabe? O leite derramado, aquilo que já aconteceu, mas isso não vai mudar. Mas a pessoa, ela fica tão presa ali que isso daqui a pouco configura como uma depressão. E o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. Né? É o pensar no que vai acontecer, é criar a história antes da história acontecer, não deixar viver para poder chegar lá e ver se realmente é aquilo que estava na minha cabeça ou não era. Mas é uma linha tênue, né? Sim. Aqui tem a ansiedade, aqui tem a depressão. Sim. Mas o problema é a gente querer viver e conseguir viver nesse meio que é o presente. Sim. Né? E essa é a dificuldade de muitas pessoas. E aí deixa o medo e a ansiedade dominarem. Eu aprendi esse termo também, eu achei magnífico, que o cérebro não sabe a diferença de passado, presente e futuro. E nem do que é real e o que é imaginário. Sim. Então, quando você está vivendo o teu passado, para ele está acontecendo no presente. Sim. Por isso que ele manifesta todos aqueles sintomas físicos. Porque na mente dele, aquilo que você está botando ali é o que ele está vivenciando no hoje. Sim. E assim, quando a gente tem ansiedade, a gente vai trazendo um futuro que você não sabe nem se vai existir, né? E como que vai ser, antecipando. E, na verdade, você está vivenciando hoje e você não está aproveitando hoje. Sim. Qual é a dificuldade que a gente tem, né? Porque a gente está sempre com pressa. Por que a gente não pode viver um dia de cada vez? É porque a gente está pensando daqui a pouco, da manhã, o que vai acontecer. E se a gente olha até mesmo para dentro da Bíblia, você trouxe aí para a gente também a respeito da parte de religião e a parte espiritual, que também conta muito. Se a gente olhar até mesmo para dentro da Bíblia, o que a palavra fala para a gente? Não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal, sabe? Não vos preocupeis com o que há de comer, de beber, de vestir. Então, vamos viver hoje, Exato. o presente, né? Não que, então não vou estudar porque eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. Não, gente, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Mas essas preocupações assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que vai acontecer aquilo que eu espero que aconteça? Ou será que não vai acontecer? Como é que vai ser? Será que eu vou ter dinheiro até... Não, vamos trabalhando. Você quer saber se vai ter o dinheiro? Vamos trabalhando dia após dia. Vai chegar lá no dia, você vai chegar e você vai ter aquele dinheiro, porque você veio plantando isso no decorrer, né, do seu presente. Mas aí vem a dificuldade, né? Viver o bendito do presente que a gente tem que viver. E aí a prática. Sim. Aí eu falo para alguns assim, vamos começar fazendo uma meditação? Não, doutora, eu não consigo, isso é difícil. Então, você tem ansiedade justamente porque você não consegue se concentrar no presente. Sim. Se você vivesse o presente, trouxesse a sua mente para o momento, e aí como é que a gente faz isso? Foca no ponto específico, né? Foca só em observar, sem julgamento. Né? Sente o cheiro do ambiente, os sons. A coisa hoje está tão acelerada que eu trabalho isso também com uma paciente, o tal do mindful eating. A gente fala de mindfulness, mas tem o mindful eating, que é o quê? É você focar naquilo ali que você está comendo. Isso. A gente vai comendo hoje no dia a dia que a gente não consegue parar para ver nem o que a gente está comendo. Sim. Aí vem aquele negócio assim, ó, lembro nem o que eu comi ontem. Claro, você não prestou atenção no que você comeu ontem. Então, o sair de frente das telas para poder comer, não mexer no celular na hora de comer, sentar na mesa na hora de comer, porque muita gente come no sofá, senta no chão para poder comer. Não, vamos sentar aqui. O que eu tô comendo? Olha, eu coloquei hoje no prato o arroz, o feijão, a salada, o alface, o tomate, a beterraba, a carne.
deixa eu sentir o sabor de cada Isso. coisa aqui. O que a gente faz geralmente? Mistura Engole. tudo e bota pra dentro. Mistura Isso. tudo e bota pra dentro. Eu tenho uma hora, eu tenho uma reunião daqui a pouco, bota pra dentro, bota pra A dentro. gente não cuida da nossa casa, né? Não. A gente não cuida, mas Não. a gente quer ela perfeita. A gente não para para se dedicar, mas Sim. a gente quer que ela funcione. E como que vai funcionar? Não vai. Exato. Eu falo bastante sobre Mindful Eating e essa é outra dica que eu falo para eles. O cérebro só faz uma coisa de cada vez. Sim. Ou ele está vendo TV, ou ele está comendo. Ou ele está vendo celular, ou ele está comendo. E se ele não lembra, para ele não fez. Por isso que quando você come uma barra de chocolate, engole sem saborear, você quer a outra, porque de fato ele não fez. Sim. Você comeu no automático, você comeu em memória de alguma coisa, na emoção. Então, respira, traz a mente para o presente, começa a comer devagarinho, leva 20 minutos para comer, até porque é hormonal a saciedade. Sim. Né? São 20 minutos para o GLP-1 chegar lá no nosso hipotálamo e diminuir a fome. Sim. Diminuir o teu apetite também. E aí você vai percebendo a tua saciedade, você vai desacelerando. Exato. E quantas vezes a gente não come e fala assim, isso nem tá tão gostoso assim. Mas para fazer isso, a gente tem que parar, observar, analisar Exatamente. e estar ali no presente. Antigamente a gente falava assim, ó, tem que ter não sei quantas mastigações. 20, pelo menos 20, no mínimo. Então, mas hoje já tem outro nome, a gente coloca isso como Mindful Eating, né? Isso aí. É prestar atenção no que você está fazendo, no que você está comendo, na mastigação que você está tendo, na comida que você está ingerindo, porque isso vai ativar, né? No seu cérebro até essa saciedade também. Esse hormônio Muito, vai chegar mas são e 20 minutos. Se ele Então. só engole, o GLP-1 ainda não atinge, não saturou o receptor. Então, ele continua com fome. Né? Por isso que a gente orienta, vamos botar volume, proteína, Sim, fibra, para poder ter a distensão e vamos comer devagar. Isso funciona. Sim. Só que isso aí é treinável. Quanto mais você Não é faz, fácil. mais a mente fica treinada para repetir isso. tá todo mundo acostumado a comer na correria, Isso. né? Mas é exatamente isso. Eu sou da TCC, a terapia cognitiva Sim. comportamental. Então, a gente mexe bastante nessa transformação, tanto de pensamentos quanto também de comportamentos. E a gente fala, né, que um hábito, ele só vai se tornar um hábito depois de 21 dias, Isso. você se forçando a fazer aquilo dali. Então, para comer, não vai ser diferente. Sim. Senta para comer por 21 dias, nessa dedicação total ao seu prato, ao que você está comendo, focando ali, esquecendo de tudo que está ao redor, né? E depois vai se tornar aquela pessoa assim, ó, desculpa, mas vocês querem comer rápido, vocês comem, porque eu não dou conta não, Isso eu tenho que acontece comer comigo. devagar. É isso. Eu vou pra churrascaria, eu não aguento. Eu falei, não, gente, está muito tumultuado aqui pra mim, calma. Né? Porque eu pratico. Então, depois que você pratica, até olhar o outro te dá agonia. Sim. O outro, quando não mastiga, Não. você fala assim, Você meu fala, Deus, você vai "Nossa." passar mal. Come devagar, se está muito acelerado. E levando isso, os momentos em família, Sim. né? Até com o filho, a gente praticar o mindfulness. Sim. Né? Ficar dedicado ao momento de olhar o filho, de admirar, de contemplar a natureza, de contemplar os pássaros, as plantas. Tudo isso impacta nos neurotransmissores. Exatamente. Diminuindo nos seus hormônios, diminuindo o cortisol, aumentando serotonina, o prazer que é a dopamina, o prazer de estar com o filho, ocitocina. Sim. Então tá tudo interligado. Exato. Mas hoje em dia, né, até pra criança mesmo, a gente entrega um tablet na mão dela e fala assim, come aí e assiste o seu desenho. Super errado. Estamos colocando nessa criança Um hábito um já, né? hábito completamente errado. E aí, sabe o que acontece? Depois a gente vai querer E tirar pra esse tirar? hábito. E não vai conseguir tirar Não esse vai hábito de conseguir. jeito nenhum. Olha, gente, dava outro podcast, não dava, Juliana? Dava? Eu acho que dava outro podcast aqui. Pelo menos mais uns 2 episódios. Com certeza. Ai, o assunto foi muito bom, mas muito obrigada pela sua obrigada. presença, pela sua Adorei. participação, principalmente pelo conteúdo que você trouxe aqui pra gente hoje, que foi super esclarecedor. Ai, meu dia a dia, eu amo isso. Obrigada. Passa pra gente suas redes sociais, pessoal, acompanhar você, o seu trabalho. Tá ótimo, é a doutora Juliana Malheiros. Será um prazer. É isso, então siga ela lá, entre em contato se você precisar. Você que nunca foi no endocrinologista e fala assim, poxa, eu acho que eu tô precisando dar uma investigada, né? Me olhar mais e pode ter certeza que junto com ela também tem outros profissionais que podem te ajudar aí nessa trajetória para o bem-estar e se cuidar também. Tanto psicólogos, neuropsiquiatras, enfim, todos os profissionais estão aí de prontidão para também te ajudar. Você que esteve aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui. Siga a gente lá no Instagram, no Psicologia Propósito, e também não deixa de compartilhar lá pelo YouTube, no Psicologia e Propósito. E olha,
Muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até a próxima e fica com Deus!